Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um serial killer brasileiro chamado Francisco Costa Rocha, que mais tarde ficaria conhecido como Chico Picadinho. Grande parte desse roteiro foi baseada no livro da Ilana Casoy, esse aqui que está aqui atrás, é o Arquivo Serial Killer, Made in Brasil. Na verdade, essa edição que eu tenho é uma edição 2 em 1, publicada pela Darkside, que é o Arquivo Serial Killer Made in Brasil e o Louco ou Cruel. Eu vou deixar o link para comprar o livro aqui no primeiro comentário fixado, caso alguém tenha interesse, porque vale muito a pena. O Chico nasceu no dia 27 de setembro de 1942 em Vila Velha, no Espírito Santo. O pai dele, que também se chamava Francisco, era um homem muito rico e poderoso, influente na época. Ele trabalhava com exportação de café, tinha muito dinheiro e já era casado na época que ele conheceu a mãe do Chico, a dona Nancy. Eles se apaixonaram e se tornaram amantes, e o Francisco pai era extremamente ciumento com a Nancy. Ele era possessivo, controlador, violento, possivelmente porque ela era 20 anos mais jovem que ele, ela era muito extrovertida, ela era alegre, fazia amizade fácil com as pessoas, então ele não gostava que ela saísse de casa. Antes do Chico, a Nancy engravidou 2 vezes do Francisco pai, mas ele conseguiu convencê-la a interromper a gravidez. Porém, quando ela engravidou do Chico, ela bateu o pé e disse que queria ter o bebê e teve mesmo contra a vontade do seu amante. Por ser um filho ilegítimo concebido fora do casamento, o Chico nunca teve o nome do pai registrado na certidão de nascimento e ele sempre se sentiu uma criança indesejada. Ele e a mãe viviam praticamente sós, porque o pai ia e vinha com frequência, ele ficava mais ausente do que presente na vida dos dois, justamente porque ele já era casado, já tinha outros filhos, tinha outra família. Então o Chico cresceu com uma mistura de admiração e ressentimento pelo pai, por ser uma pessoa ausente e por nunca demonstrar afeto em relação ao filho. Quando ele tinha por volta de 4 anos de idade, mais ou menos, a mãe dele, a dona Nancy, ficou doente, teve um problema pulmonar e não conseguia mais trabalhar e nem cuidar do filho porque ela ficou bastante debilitada. O Chico foi então enviado para um sítio bem isolado, onde 2 empregados do pai ficariam responsáveis por cuidar dele. Depois de adulto, o Chico relatou que essas pessoas eram muito frias e distantes com ele, não demonstravam nenhum afeto e ficava evidente o tempo inteiro que elas estavam só cumprindo uma tarefa. Além disso, ele nunca tinha ido para um lugar como aquele, então ele achava meio sinistro e meio bizarro o local ser tão isolado, ter tanto mato ao redor, e os animais também ele achava bizarros. E aquilo foi deixando ele curioso. Ele chegou a matar vários gatos para ver se eles realmente tinham 7 vidas e de maneiras diferentes para observar o que aconteceria. E ele foi muito punido pelos caseiros, pelos empregados do pai que eram encarregados de cuidar dele. O Chico ficou morando nesse sítio por mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, até que a mãe dele se recuperou completamente e foi buscá-lo para trazê-lo de volta para morar com ela. Porém, fazia tanto tempo que ele não via a mãe que ele nem a reconheceu e ele ficou meio relutante de ir com ela, mas acabou indo. Nessa época, ele sofria de asma e de terror noturno, então ele se tornou uma criança muito difícil de lidar, ele tinha dificuldade de concentração, ele era muito indisciplinado e arranjava briga com os outros alunos quando ele entrou na escola. Quando o Chico fez 15 anos, ele decidiu que ele queria ser marinheiro, mas a mãe não deixou porque ele teria que se mudar de cidade, deixá-la para trás, e ela não queria que o filho fosse embora. Aos 18, ele decidiu que ele queria ser paraquedista e se mudou para São Paulo. Só que ele foi recruta por só 6 meses, porque assim como na época da escola, ele era muito indisciplinado, ele não tinha foco, desistia logo das coisas, e ele acabou cansando e queria algo que desse mais liberdade para ele. Então ele saiu e foi primeiro ser representante de vendas e depois ele virou corretor de imóveis. O Chico continuou morando em São Paulo e ele tinha um bom salário, ele tinha liberdade de horários, então ele acabou começando a levar uma vida totalmente desregrada, saindo praticamente todos os dias, ele bebia, usava drogas, se relacionava com muitas mulheres e ele acabou se tornando cada vez mais agressivo com essas parceiras.
O Chico dividia um apartamento em São Paulo com um amigo que ele conheceu na época que ele entrou na aeronáutica, chamado Caio. Ele era um médico e ele usava esse apartamento para levar prostitutas ou mulheres que ele conhecia para atrair a esposa. Em uma dessas noites de bebedeira e saída, badalação, o Chico conheceu a Margarete, que se tornaria a primeira vítima. Os amigos dele já haviam comentado sobre essa mulher com ele. Ela era estrangeira, austríaca, e eles diziam que ela era muito boa de papo, que ela bebia bastante, que ela era no geral uma boa companhia. Naquela mesma noite, em agosto de 1966, o Chico convidou a Margarete para ir para o apartamento dele, para eles ficarem mais à vontade, poderem conversar, se conhecer melhor, e ela aceitou. Os dois haviam bebido muito naquela noite, então o Chico não lembra com exatidão a ordem dos fatos, exatamente o que aconteceu. Ele tem alguns flashes dos fatos ocorridos, então grande parte do que foi descoberto foi posterior pela perícia e pela investigação ali do local do crime. As roupas e a lingerie da Margarete estavam ali dobradas sobre uma poltrona, de uma forma que dava a entender que ela removeu por conta própria, ela não foi forçada. E os lençóis da cama estavam ali meio desarrumados, tinha uma mesa de cabeceira com várias bitucas de cigarro, então os dois devem ter ficado conversando e curtindo a companhia um do outro por algum tempo antes do crime acontecer. Posteriormente, pelas marcas encontradas no corpo da Margarete, eles tiveram uma relação sexual violenta e o Chico lembra de ter apertado o pescoço dela. Ele diz que essa é a primeira memória que ele tem da noite do crime. Ela desmaiou em razão desse enforcamento, e aí o Chico foi lá, pegou um cinto e a enforcou, e ele diz que ele não sabe exatamente o que o levou a fazer aquilo, foi o impulso que ele teve e quando ele percebeu já era tarde demais. Provavelmente já era manhã do dia seguinte e o Chico ainda estava completamente fora de si, mas ele percebeu que ele teria que se livrar do corpo. Ele teve a ideia de cortá-lo em pedaços pequenos e provavelmente ele começou a fazer isso ali no próprio quarto, porque quando a perícia analisou o local do crime, eles perceberam que tinha sangue no quarto e tinha um rastro que fazia uma curva em direção ao banheiro. Então a Margarete deve ter sangrado e aquilo criou esse rastro de sangue quando ele a arrastou para lá. Posteriormente, ele a colocou numa banheira e continuou o trabalho que ele estava fazendo, descartando os pedaços no vaso sanitário e num balde de plástico. O Chico havia combinado com o Caio deles jantarem juntos naquela noite do dia seguinte, e quando o Caio chegou no prédio, ele estava esperando pelo amigo lá no hall e disse que algo muito sério tinha acontecido. Ele pediu para o Caio não subir no apartamento, nem ligar para a polícia, porque ele iria para o Rio de Janeiro conversar com a mãe dele, tentar acalmá-la, contrataria um advogado e aí sim ele se entregaria para a polícia. O Caio sabia que o nome dele poderia aparecer nas investigações, porque as pessoas sabiam que ele frequentava aquele lugar, os porteiros o conheciam, então ele achou melhor se adiantar e foi até a delegacia denunciar o amigo antes que ele se entregasse. O Chico foi preso no Rio de Janeiro só 3 dias depois do crime, no dia 5 de agosto de 1966. O corpo da Margarete foi encontrado e tinha múltiplas lesões decorrentes ali da dissecação que o Chico fez, principalmente nas costas, nas coxas, no braço esquerdo, no abdômen, no pescoço, nos glúteos e no peito. Outro fato que chamou a atenção da polícia na época foi a semelhança física entre a Margarete e a mãe do Chico. Então eles supuseram que esse assassinato poderia ter sido uma forma do Chico extravasar a raiva que ele tinha da mãe por ter se envolvido com muitos homens durante a infância e a adolescência do Chico, por nunca ter sido muito carinhosa, nem muito presente, enfim. Ele confessou o crime e foi condenado a 18 anos de prisão pelo homicídio e 2 anos e 6 meses por destruição de cadáver. Porém, ele tinha um bom comportamento na prisão, então 8 anos depois do crime ele já estava solto de novo. O Chico se casou enquanto estava preso, então quando ele foi libertado, ele planejou ter uma vida tranquila com a esposa, que acabou engravidando em 1975 e deu à luz a uma menina, a primeira filha do Chico. Porém, como nem tudo são flores, com o passar do tempo, o
Chico foi ficando entediado com a vida de casado, com a vida bem comportada, e voltou a beber e usar drogas com frequência e começou a trair a esposa. Inclusive, ele teve um filho fora do casamento com uma das amantes. Ele voltou a ter comportamentos violentos com as parceiras e com as amantes, e em outubro de 1976, ele conheceu uma prostituta chamada Ângela em um bar em São Paulo. Eles beberam durante toda a madrugada. Nessa época, o Chico dividia um outro apartamento com outro colega chamado Joaquim, e ele sabia que o Joaquim sairia para trabalhar no outro dia de manhã, bem cedo, então ele ficou ali enrolando um pouco com a Ângela até o Joaquim sair e eles poderem ir pro apartamento. Chegando lá, eles tiveram uma relação e, como no caso da Margarete, o Chico a estrangulou e ela desmaiou. Porém, enquanto ela estava desmaiada, alguém tocou a campainha do apartamento e, de acordo com o relato do Chico, ele se assustou, ele ficou com medo da Ângela acordar e gritar e pedir por ajuda e ele ser preso novamente. Então, ele partiu para cima dela e a estrangulou até que ela faleceu. Depois de fazer isso, ele percebeu a gravidade do ato que ele tinha cometido e decidiu fazer mais ou menos o que ele tinha feito com a Margarete. Ele queria se livrar do corpo, então ele levou a Ângela até o banheiro, a colocou na banheira também e começou a cortá-la. Ele dividiu tudo em sacos plásticos e colocou alguns dentro de uma mala de viagem e deixou ali na varanda do apartamento. Porém, ele estava cansado por ter ficado a madrugada inteira acordado e por toda a atividade ali que ele teve para tentar se livrar do corpo. Então, ele sentou no sofá e acabou adormecendo. Ele dormiu até mais ou menos umas 6:30 da tarde. Quando ele acordou, o Chico estava decidido a pedir um carro emprestado a um conhecido. Ele colocaria todas aquelas bagagens ali, a mala de viagem, os sacos plásticos ali dentro e daria um sumiço na Ângela. E ele acreditava que isso seria o fim dos problemas dele, porque ela era uma prostituta e ele imaginou que a polícia não se preocuparia muito com o desaparecimento dela. Porém, enquanto ele estava fora de casa, o colega dele, o Joaquim, voltou e viu ali na varanda aquelas malas e aqueles sacos e resolveu verificar o que era. O Joaquim sabia do histórico do Chico, ele sabia do crime que ele tinha cometido, então quando ele abriu aquilo, ele achou primeiro que fosse uma manequim, e aí ele percebeu que na verdade não, que provavelmente seria uma pessoa. Então ele de imediato ligou para a polícia. O Chico voltou para o apartamento para buscar as malas e quando ele chegou na rua dele, ele viu que tinha diversos carros de polícia ali na frente do prédio e um carro do IML para remover o corpo. Então ele entendeu que era tarde demais, que eles já teriam localizado o corpo e fugiu para o Rio de Janeiro. Ele conseguiu se esconder por alguns dias, ficou escondido numa praia no Rio de Janeiro, dentro de uma gruta. Ele comia mariscos e tal, porém a essa altura, tanto o nome quanto a fotografia dele já estavam por todos os lugares, no jornal, na TV, e começaram a chamá-lo de Chico Picadinho. Então, eventualmente, ele acabou sendo preso. Ele foi levado de volta para São Paulo para ser julgado, e a defesa dele tentou alegar que ele tinha insanidade mental e que ele seria inimputável, ou seja, ele não poderia responder pelos crimes. Porém, o Chico foi considerado semi-imputável, ou seja, ele não tem total compreensão dos atos ilícitos e nem das condutas que ele pratica, o que na prática acaba ou acarretando uma redução da pena e, dependendo do caso, a pena pode ser substituída por tratamento clínico ou psiquiátrico, enfim. O laudo que foi elaborado sobre ele na época considerou que ele tinha personalidade psicopática e que, em razão disso, ele cometeu os crimes. Também entenderam que não era tratável esse distúrbio que ele tinha, que ele já nasceu dessa forma e que haveria grande probabilidade dele voltar a cometer esses crimes se ele algum dia fosse colocado em liberdade. Ele foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão e em 1994, quando ele já estava quase terminando ali de cumprir a pena dele, outro laudo foi expedido indicando que o Francisco deveria ser encaminhado para uma casa de custódia e tratamento, que antigamente era chamada de manicômio judiciário, porque ele ainda tinha elevado potencial de cometer novos assassinatos e lá ele seria acompanhado de perto por especialistas. O Chico ficou lá e ele pediu a progressão para o regime semiaberto,
mas foi negado. Em 1997, o bandido da Luz Vermelha foi libertado e isso gerou muitos protestos da mídia e da população. E meio que para justificar assim o porquê ele estava saindo, o bandido da Luz Vermelha disse que logo o Chico seria libertado também, e isso voltou a atrair atenção para o caso dele. A ex-esposa do Chico, com quem ele tinha tido a filha, quando descobriram que ela tinha relação com ele, que ela era a mãe da filha dele, ela foi despedida de um emprego que ela estava há mais de 10 anos, e a filha dele finalmente descobriu os detalhes dos crimes que ele tinha cometido, porque a mãe dela e tal, a família sempre meio que tentou protegê-la, não contava detalhes, ela sabia que o pai tinha cometido um crime, mas não sabia o que ele tinha feito. E na época não tinha internet, não era tão fácil acesso às informações, então eles meio que conseguiram blindar ela em relação a isso, ela não sabia detalhes e ela descobriu. Depois disso, ela nunca mais falou com ele, nunca mais foi visitá-lo, nem respondeu cartas, não ligou mais e ele perdeu o contato com ela. Já o filho dele, que ele teve fora do casamento, foi condenado por furto e roubo, porque ele era viciado em drogas e ele cometia esses atos ilícitos para sustentar o vício. Porém, ele tinha muitos distúrbios psicológicos e mentais e ele foi considerado inimputável. Então ele foi enviado para a casa de custódia, para o hospital psiquiátrico, junto com o pai, e eles conviveram durante um período. Em 1998, o Chico seria libertado, porém o Ministério Público ingressou com uma ação chamada Ação de Interdição. Essa ação, na verdade, é uma ação civil, não é uma ação penal, e ela serve para alegar a incapacidade de uma pessoa de externar a própria vontade ou de administrar os próprios bens, enfim, a pessoa não teria discernimento para viver sozinha e tomar as próprias decisões. As pessoas que podem ser interditadas são pessoas com distúrbios mentais, inclusive os psicopatas, já que a psicopatia é considerada um distúrbio, alcoólatras, pessoas que usam drogas, ou pessoas que são chamadas de pródigos, que são aquelas pessoas que gastam sem controle, mas realmente totalmente descontrolado e que não conseguem administrar o próprio patrimônio. O juiz decreta então a incapacidade da pessoa e nomeia alguém, geralmente uma pessoa da família ou a pessoa que ingressou com a ação, para ser o responsável pelo interditado. Essa pessoa vai ser chamada de curador. No caso do Chico, o Ministério Público usou um decreto antigo de 1934 que previa a interdição de pessoas que tivessem problemas penais. Então, o juiz acatou esse pedido do Ministério Público e mesmo depois de terminar de cumprir a pena dele, o Chico continuou preso. Ele retornou à prisão e continuou lá até 2019, quando houve uma nova decisão judicial envolvendo o caso dele. A juíza determinou que o Francisco deixasse a cadeia e fosse transferido novamente para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté, porque ele terminou de cumprir a pena em 1998 e passou mais de 20 anos encarcerado mesmo sem ter pena para cumprir, em razão dessa ação de interdição. Hoje, com 79 anos de idade, o Chico continua detido, mas agora para ter acompanhamento médico e psiquiátrico. Ele trabalha na biblioteca do hospital e é provável que ele nunca seja colocado em liberdade, porque até hoje ele é considerado um criminoso de alta periculosidade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e novamente eu vou indicar o livro da Ilana Casoy. É um livro muito bem escrito e é bem completo sobre o caso, tem muito mais informações. Aqui no vídeo eu dei uma resumida, mas lá tem muito mais detalhes, tem entrevistas com o Chico, então para quem gosta do tema, esse livro é um prato cheio. Se você tiver alguma sugestão de tema, por favor, deixa para mim aqui nos comentários e eu vejo vocês na próxima. Tchau!